gente está no meio de uma revolução quase silenciosa da engenharia de software. E a IA, claro, é o motor disso tudo. Nessa análise, vamos fazer uma jornada, sair do caos que é o código de improviso e chegar numa arquitetura onde a intenção não é só importante, ela é literalmente tudo. Pois é, a verdade é essa. Com as ferramentas de IA que a gente tem hoje, gerar código virou commodity, e isso é fantástico. Mas acabou criando um novo gargalo, um problema bem mais sutil. O desafio agora para quem lidera equipes de tecnologia não é mais a velocidade de escrever código, e sim a precisão do que está sendo escrito. Essa facilidade toda deu origem a um negócio que a galera tá chamando de vibe coding. Sabe como é? Você joga um prompt meio vago, cruza os dedos para a IA acertar, ajusta uma coisinha aqui, outra ali e segue em frente. Para um protótipo rápido, ok, talvez funcione. Mas para um sistema complexo, que precisa ser seguro e escalável, essa abordagem é uma receita para o desastre. E é aqui que os dados contam uma história surpreendente. As pesquisas mostram que o código que a IA gera tende a ficar mais tempo nos projetos, ele sobrevive mais. Só que, ao mesmo tempo, esse mesmo código precisa de mais correção de bugs. O que isso quer dizer? Que a IA está fazendo exatamente o que a gente pede. O problema não é de codificação, é um problema de especificação. A gente pediu a coisa errada. E esse slide aqui, cara, mostra o contraste perfeito. De um lado, o vibe coding. É rápido, é criativo, mas está super propenso a alucinações da IA e a criar um código frágil. Do outro lado, o Spec Driven Development, ou SDD. Um processo estruturado que exige um rigor ali no começo, mas que no final entrega confiabilidade. Nesse mundo, a IA deixa de ser uma parceira de intuição e vira uma executora precisa de tarefas muito bem definidas. É aqui que o jogo vira. É a grande virada de chave de todo o processo. O SDD propõe uma mudança de identidade mesmo. O foco sai da sintaxe, do ato mecânico de digitar código e vai para a semântica, para o ato de arquitetar a intenção por trás daquele código. E com isso, nasce um novo papel: o arquiteto de intenção. O valor de um engenheiro ou engenheira não está mais nos dedos no teclado, está na cabeça. Está em pensar, em desenhar o sistema com uma clareza tão absurda que a implementação se torna quase uma consequência, orquestrada pela IA. E essa analogia aqui resume a filosofia de um jeito brilhante. Pensa bem, por décadas, o código foi o rei. A documentação, coitada, sempre esquecida, desatualizada. No SDD, a especificação é a planta do prédio. Ela é a autoridade final. Se o código não bate com a especificação, o problema está no código. Simples assim. Beleza, mas como é que essa jornada funciona na prática, no dia a dia? Ela se baseia em 3 artefatos, 3 documentos que são claros, que estão vivos e que guiam todo o processo, servindo como a única fonte da verdade, tanto para os humanos quanto para os agentes de IA. Bom, tudo começa com a constituição do projeto. Esse arquivo, o constitution.md, define as regras do jogo que não podem ser quebradas. Pensa nele como as grades de proteção na estrada, sabe? São as diretrizes técnicas e de segurança que qualquer agente de IA tem que obedecer. Isso garante consistência desde o minuto zero. Aí, a gente chega no coração do processo, o spec.md. Esse documento é o contrato. Ele descreve a intenção do negócio, as regras, os critérios de sucesso, mas de uma forma que não depende da tecnologia. É aqui que a gente define o valor que quer entregar, o quê e o porquê. E, finalmente, o PlumMD pega a intenção que está no spec e traduz numa estratégia técnica, bem concreta. É a planta baixa técnica. Ele define como a gente vai construir, quais tecnologias, qual a estrutura do banco, como vão ser as APIs. Ele trava as decisões de arquitetura antes de uma única linha de código ser gerada. E aí, olha só, o ciclo de vida completo, ele se torna algo super tangível com ferramentas como o GitHub Spec Kit. Cada fase é um passo lógico. Começa na constituição, vai para a especificação, depois para o plano, quebra em tarefas, aí a IA implementa e, por fim, a gente analisa. O resultado é um fluxo de trabalho determinístico e, o mais importante, totalmente auditável. Ok, a filosofia é poderosa, a gente já entendeu. Mas como a gente bota isso para rodar? Quais ferramentas habilitam essa nova forma de trabalhar? A boa notícia é que o ecossistema já está amadurecendo e tem umas abordagens bem interessantes surgindo. Hoje, a gente tem basicamente 2 abordagens principais. De um lado, o GitHub Spec Kit, que é um toolkit open source e que implementa o SDDs de forma pura, onde a especificação é literalmente a fonte que gera o código. Do outro, o Tessel, uma plataforma comercial pensada para o mundo corporativo, com uma abordagem onde a especificação ancora o desenvolvimento, ou seja, ela guia e convive com o código.
Vamos falar de uma das maiores dores de cabeça de usar IA para codificar: as alucinações. Sabe, quando a IA inventa uma API que não existe ou usa uma biblioteca do jeito errado? O SDD ataca esse problema de frente, tratando as especificações como uma base de conhecimento confiável. E a solução do Tesla para isso é simplesmente genial: um Spec Registry. Pensa num NPM ou num Maven, só que em vez de ter código, ele tem especificações de uso para milhares de bibliotecas. Isso dá para o agente de IA um conhecimento validado, eliminando chute e garantindo que ele usa as ferramentas do jeito certo. É como um NPM de contexto para os agentes. E agora, o ponto crucial para quem gerencia equipes: o SDD acaba com a tal da fadiga de aprovação. Em vez de revisar pull requests com milhares de linhas de código, a revisão foca nos documentos de especificação e de plano. O foco muda da microgestão da sintaxe para a validação estratégica da intenção. Isso é mais rápido, mais eficaz e, convenhamos, muito menos desgastante para todo mundo. Então, quando a gente adota essa mentalidade, não estamos falando de uma melhoria pequena no processo. É uma transformação profunda na forma como o software é construído. É o conhecimento final de que a intenção é o ativo que realmente importa. Isso nos leva a uma ideia que até é um pouco provocadora. O código se torna descartável. Pensa nisso. Ele é só um artefato de compilação, gerado a partir da especificação. Precisa migrar de tecnologia? Você não reescreve o código. Você atualiza o plano e regenera a implementação. A especificação, a intenção de negócio, isso sim é o ativo que dura. E no final, a gente fica com essa pergunta: no mundo onde a execução está virando commodity por causa da IA, o valor real está na clareza do pensamento. O futuro vai ser construído não por quem digita mais rápido, mas por quem consegue definir o caminho com mais precisão. A questão é: como as equipes vão se adaptar a essa nova realidade